nada. Você depende dela para poder ler? Ler. Lupa, o óculos. A lupa. Então vamos lá, o livro é Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade. A lição 20. Repete, a cura da ferida da fragilidade. Eu tinha entendido isso, mas não acreditei que eu tivesse ouvido isso. Pô, mas eu falo aqui quase todo sábado, que eu já estou, faz até já uma rimazinha. Mediunidade, a cura da ferida da mediunidade, da fragilidade. Então o tema é: todos somos chamados para a santificação. Olha só que coisa linda. Então eles vão ver o que é essa santificação. Hein? E lá em Tesalonicense, primeira carta aos Tesalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, Paulo escreveu assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Vamos ver agora a dissertação aqui da nossa irmã Strufo. Muitos dos sinceros seguidores do bem e da mensagem cristã imaginam que algumas dores emocionais, como a dúvida, a angústia e o desânimo, são imperfeições que eles não deveriam sentir, como se produzissem essas dores por fraqueza ou descuido moral. Muito legal, hein? No entanto, tais dores emocionais podem ser um grito da alma, sinalizando-nos uma mudança de trajetória, um apelo à coragem para seguirmos nossos caminhos individuais, sem nos escravizarmos pelas opiniões alheias e por nossos próprios preconceitos. Na caminhada do crescimento espiritual, todos nós experimentamos dúvidas, angústias e desânimo. Cuidado para não confundir a dor do crescimento com a dor das enfermidades. A primeira é um impulso gerado pela vontade ativa do bem e no desejo sincero de ser alguém melhor. A segunda, originada na acomodação e na ilusão, é destrutiva, onde supomos que existam o mal e a queda nos sentimentos, pode se manifestar o nosso mapa pessoal para Deus, o caminho único para a verdadeira alegria e a felicidade, nosso renascimento para uma vida mais plena e curativa. Dores emocionais são sinais que nos alertam sobre destinos promissores. O que falta é aprender a interpretá-los e transformá-los em processos de cura. Ela coloca aqui 3 pontos. A dúvida sadia leva à interiorização e ao aumento de discernimento. Ela promove um refinamento do senso de avaliação a respeito daquilo que é essencial para o nosso aprendizado. A angústia é um alerta seguro sobre os processos internos que envelheceram na alma e que nos sufocam. Ela provoca a inteligência em direção ao autoconhecimento. O desânimo serve para olhar com mais atenção a própria fragilidade. Ela ajuda a reconhecer os limites e a examinar os cuidados para não confundirmos desânimo com fracasso. Aí ela continua: dores necessárias e não indício de fraqueza. A melhoria espiritual é uma faxina que também limpa o que não nos serve mais. E essas dores atingem o corpo físico com descargas tóxicas necessárias. Quando realizamos transformações verdadeiras no mundo interno e na forma de ser,
muito provavelmente os chakras e todos o nosso organismo energético vão reagir a essas mudanças significativas e gerar alguns reflexos desconfortáveis. Vou dar uma paradinha aqui, que senão a gente tem muitas informações. Eu estou lendo esse livro aqui junto com vocês, não tinha lido ainda não, mas são muitas informações que de repente a gente fica entupido e não consegue ver essa situação. Ainda mais quando ele coloca energéticos com substâncias que entram no sangue, que vai te dar um certo frenesi, uma certa excitação, que o nosso corpo como é que dá a parte que entra lá em substância, o corpo, a parte... daqui a pouco eu lembro. É o que como? Não, é parte da ciência do corpo, isso biológico. Não, mas é a parte que entra as enzimas, esqueci. Mas fala aí, Erlei. Não, acho que você quis dizer a aura do corpo. Não tem nada a ver com a parte espiritual. Quando ele diz aí desânimo, o desânimo leva à derrota. Então, para servir de um alerta assim, é preciso que a pessoa esteja muito baseada e notar, de perceber realmente que está numa situação de declínio e de desânimo, para poder então se alertar e tomar o remédio espiritual necessário, né, a oração, lá como seja, a mentalização, vibrar para poder acabar com aquilo, porque muitas pessoas levam disso aí aos hospitais, né, vai para esses médicos que cura essa enfermidade comum que as pessoas dizem que está sempre com ela aí, uma decadência que a pessoa... A depressão. Depressão. Nasce nessas coisas. Então... Erlei, quando a gente começa a ler essa parte que somos uma energia e que o corpo físico nada mais é para interagir no mundo e a gente começar a entender conceitos, a entender formas, pensamentos, na qual isso vai nos dar um suporte depois que a gente sai do corpo físico, depois que a gente não estiver mais no mundo etérico, estiver no mundo mental, aonde a gente vai criar o nosso mundo, aonde a gente vai ser uma usina independente e autônoma. Então, tudo aqui, quando você está na rua e você é roubado, quando você perde alguma coisa, você entra logo em desespero, em raiva, que você não foi roubado, você não perdeu, aquilo terminou o tempo de estar contigo, e o roubo, aquelas situações foram a tua aceitação nesse mundo etérico aqui, se projetando para aquilo sair do teu vínculo, do teu alinhamento. E muitas das coisas boas, confortáveis, a gente perde por quê? Por causa da falta de gratidão. Quando você recebe um presente e você pega aquele presente e fala, isso aqui entrou no meu alinhamento, então aquela pessoa que ia me dar, ela nada fez, que foi um instrumento para me dar um negócio que já é meu, porque eu estou alinhado. Mas se você não for grato, aquele desalinhamento mais tarde pode se desalinhar, porque você não criou, sabe, um catalisador, um aproximador, uma cola para tudo aquilo que é confortável no teu mundo psíquico ou até etérico, está ali contigo, porque você não foi grato, você não se associou com aquilo, você entrou, sabe, numa supremacia que eu mereço tudo, que eu tenho tudo, mas você pode ter tudo, mas
também dessa forma, tem que ser dessa forma grata, Então, entendendo que o universo está se conspirando a teu favor. Mas qual é o teu favor? Quando você é grato, as coisas que te agradam. Agora, quando você entra nessa soberba, você já põe ali um empecilho. Mas tudo é você trazendo. Aí o Erlei vai falar, pô, mas eu não consigo ficar nessa linha da gratidão assim. Passa a ser grato ao que já tem, ao que te é confortável, ao que te é agradável. Passa a construir com o que tu já tem. O que eu tenho que me agrada? O que eu tenho que me conforta? Isso. E aquilo ali é um estimulador a você ampliar essa gratidão. Tu começa pelo que tem, o que você acha que te traz paz, te traz alegria, começa ali. Por isso que eu falei que aqui ela coloca o lado biológico ali, você se confunde um pouco, porque você entra, pô, isso aí é espiritual ou é físico? Aí tá tudo ali no mesmo pacote. Mas tudo é você construindo, e o biológico vai tomar o caminho que você quer. Mas muitas das vezes o que você quer não é o confortável, porque vem as coisas, esse presente vagabundo, isso, aquilo, me trouxe só para me agradar. Você começa a criar, sabe, rejeições, que aquilo ali é autossabotagem. Você não está sabotando ele, aquele, o parente, não, você está se autossabotando. Aquilo veio na tua presença pelo alinhamento, e você tem que entender isso. O que isso aqui quer dizer na minha vida? Eu estou falando isso aqui, que essa mensagem eu recebi há uma semana atrás. Hoje é que eu fui ler ela. Fui ouvir. E eu falei, caramba, essa semana toda eu me passei por isso. Teve um dia de situações muito desconfortáveis. Eu surtei. E aí comecei a mandar e-mail mal criado ali e tal. Ontem, eu não sei, carga d'água, o gerente me mandou mensagem, Carlos, quando tu puder, eu estou te ligando, mas não estou conseguindo, liga para mim. Aí hoje eu tentei ligar, mas ele não atendeu, eu não liguei mais. Mas eu falei, porra, será que ele vai vir me dar um puxão de orelha que eu reclamei com todo mundo? Depois de ouvir essa mensagem, eu falei, pô, eu tenho que ser grato, porque eu estou bem pra caramba, bem melhor do que há 3, 4 meses atrás. Estava num desespero, não sabia o que tinha na minha vida, nem nada. Graças a Deus, tudo veio de uma forma agradável, confortável, e eu ainda estou reclamando da vida por causa de problemas, e esses problemas, o que são? São mensagens para eu trabalhar a gratidão, entender o que aquilo ali quer dizer para mim, o que eu tenho que me modificar. O problema em si não é nada, o problema em si é a minha transformação. Então a gente tem que entender, e isso aí a gente pensa que é coisa boba, é o cotidiano, é o dia a dia, Isso aí, se você tiver antenado, você vai ser uma pessoa maravilhosa para você mesmo. A tua vida vai ser maravilhosa para você mesmo. É uma macumba fácil de se entender, mas muito difícil de se aplicar. É o orar e vigiar, é todo o tempo, mas de uma forma, entendendo a engrenagem, entendendo hoje, a gente já está aqui, como eu falo, essa casa aqui está numa dimensão muito superior à média da maioria das casas. Porque a gente consegue ver a Matrix se formando no que na gente era normal. A gente começa, é só a gente parar, encher a boca d'água, né? E entender um pouco o que isso quer me dizer antes de começar a reclamar, antes de começar a lançar os dardos do espraguejamento, da maldade, da raiva, da ira, sem entender aquilo tudo. Aquilo não é nada contra mim, aquilo é a meu favor. Eu é que tenho que entender, fazer a leitura, porque hoje eu já estou graduado, mas eu fiz escola na hora da prova, porque eu não estou entendendo a coisa naturalmente. Quer dizer, então, essas coisas todas que a irmã Stufo está colocando, é uma forma diferenciada da que eu ouvi, mas é a mesma coisa.
E a gente tem que entender que sou eu que estou criando o meu mundo. Se está desagradável, sou eu que crio o mal. Sou eu que leio o mal, né? É incrível. Eu estou precisando também, porque agora de tarde eu ouvi uma do Rossandro Clismo falando exatamente sobre isso. Essa mesma situação, entendeu? Da gente não perceber, né? Como é que a gente, às vezes, afasta as pessoas, às vezes a gente sabe, e por causa de uma bobagem, por causa de coisa boba. Mas a vibração, quando a gente entende o lado vibracional, a gente entende aquilo está vindo para a minha necessidade, aquilo está vindo para a minha necessidade. Agora, qual é a minha necessidade? A gente tem que perscrutar com muita atenção para saber qual é a nossa necessidade. É a reforma moral. É reforma moral de interrelacionamento. Só que eu tenho que entender isso, porque eu fico querendo ver primeiro, sabe, o lado maldoso, malicioso, cruel das pessoas, e não entendendo que aquilo tudo é reforma para o meu crescimento. Aquilo, eles podem achar até que é o mal, mas eu não tenho que achar o que eles acham, eu tenho que ver o que é a realidade, porque isso tudo aqui é um mundo mágico, está tudo se formando de acordo com a minha necessidade. E eu fico aqui espraguejando. Então vamos dar continuidade, senão a gente não sai do primeiro livro. Quando realizamos transformações verdadeiras no mundo interno e na forma de ser, muito provavelmente os chakras e todo o nosso organismo energético vão reagir, e essas mudanças significativas e gerar alguns reflexos desconfortáveis. Deixa eu voltar aqui, eu acho que eu li aqui num tempo errado. Quando realizamos transformações verdadeiras no mundo interno e na forma de ser, muito provavelmente os chakras e todo o nosso organismo energético vão reagir a essas mudanças significativas e gerar alguns reflexos desconfortáveis. Esses reflexos são faxinas e desintoxicação de energias que foram agregadas em função do estilo antigo de sentir e de viver. A algumas pessoas isso acontece durante a mudança, a outras ocorre algum tempo depois, ou muito tempo depois. Em alguns instantes, o nosso sistema energético, sistema endócrino que eu ia falar, endócrino, que é a parte que entra essas substâncias, né? Então, o nosso sistema endócrino, que nem um colega meu, uma vez eu brincando com ele dele ser gordo, né? Ele, Carlos, me espanta você, um cara inteligente, falar uma besteira dessa. Cara, meu problema é de metabolismo. Falei, é verdade que eu tenho que me policiar, porque a minha visão é um pouquinho mais aberta que a tua. Metabolismo é espírito viciado. Metabolismo sou eu que vou dizer. Eu é que vou mudar a minha conduta. Por que eu estou acima do peso? Eu tenho que ser contra a minha vontade. Alguma coisa tem que ter. Aí eu comecei a colocar ele, aí ele, você é meio isso, aqui, aí foi embora. Mas a gente começa a querer criar desculpas para não trabalhar, sabe? O meu problema aqui de carta de vida, minha missão de vida. E algumas coisas que me desconfortam, vem para eu trabalhar, para eu viver de uma forma confortável. Se a gordura me deixa confortável, beleza. Agora, se não, é um problema a ser trabalhado, né? Então, quando a gente, essa parte endócrina aí, a gente pode se agarrar a isso para não ver o essencial, que é a reforma íntima. E que a gente faz muito isso. Em alguns instantes, o nosso sistema energético vai realizar uma depuração, enviando para o corpo uma descarga tóxica, que aí entra o lado endócrino, né? Esse processo poderá se expressar em alguns quadros simples e um pouco mais complexos, tais como diarreia,
alergias, mudanças bruscas, seguidas de dores nos ciclos menstruais, enxaquecas periódicas, infecções intermitentes, cistos e várias outras doenças envolvendo o sistema epidérmico e glandular, endócrinas. Essa assim, ó, tô com a garganta ruim, a minha mulher, isso aí foi o ventilador. Eu falei, eu fico no ventilador, já tem mais de um ano que a gente está deitado aqui com o ventilador aqui. Eu baixei minha imunidade, eu deitei aqui muito irritado. E eu tenho certeza que eu cristalizei isso. Ela, caramba, é mesmo? Eu falei, eu tenho certeza. O jeito que eu fiquei é que eu fiquei ontem. E no mesmo clima, da mesma situação. A única diferença é que hoje eu estava muito irritado. No caso foi ontem. Eu cheguei em casa, tomei um banho e deitei. Aí quando eu deitei lá, irritadíssimo demais. Eu acordei com a garganta ruim, tenho certeza. Foi aquele meu estado ali que baixou a minha imunidade, baixou meu padrão vibracional. Me associei a isso. Todos esses efeitos são acompanhados das dores emocionais, da dúvida, da angústia, do desânimo, que são dores do crescimento e que podem vir acompanhadas de expurgos orgânicos. Interessante. Então, isso aqui também são situações que esses expurgos é mais um hiato, um espaço para a gente meditar, porque a gente não aprendeu só com ali entrando naquele transe emocional. A gente teve que materializar ali um sofrimento físico para ter mais esse tempo meditativo ali. Por que isso? Por que aquilo? Então, mas isso tudo quando a gente pode ser encurtado ou não ter esse problema, quando a gente passa a ser mais meticuloso, entendendo a situação. Pô, brincadeira, eu não posso entrar nessa linha de discussão de nada, porque o silêncio, a meditação em cima do que isso quer dizer para mim, é que tem que ser o tratamento, e não entrar no vitimismo e procurar, sabe, as pessoas causadoras disso, porque eu sou o causador disso. No processo do autoconhecimento, é muito importante conhecer bem a relação entre o corpo físico e o que acontece com ele diante das mudanças internas e prestar atenção no que essas mudanças fazem conosco, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Somos todos chamados para a glória e a ascensão, mesmo nos momentos tenebrosos, ou principalmente nos momentos tenebrosos de dúvida, angústia e desânimo. Seguimos para a santificação de nós mesmos. Nada é impuro, nada é declínio. Caminhamos para cima e para Deus sempre. Que coisa linda. Interessante, eu fico aqui até assustado. Eu recebo a mensagem, vem aqui a mensagem que tem tudo a ver com a mensagem que eu fiquei vislumbrado. Eu falei, meu Deus, olha só. Veio só falar, eu sou idiota. Tu não está estudando isso o tempo todo? Como é que você não aprende isso, seu idiota? Quando vem ali a matéria, a provinha para você, só ir ali e tira 10 e tu tira 0. Aí depois vem a mensagem ali, vem a da irmã, se tu for, já fala, tu tá reprovado, volta lá para a série inicial. Mas tudo é sério. Então vamos agora para o livro dos médiuns. Não. Vamos para a prece inicial. Vamos, Erlei? Sim, agradecendo essa lição que nos demonstrou que nós somos aquilo que procuramos. A nossa melhora, a nossa modificação é justamente com o tempo. Mas esse tempo nós estamos fabricando, porque ele vem até nós.
o espaço de nós percorrermos bem. O estudo, ele é magnífico, mas é preciso que nós tenhamos muita atenção para o aproveitamento espiritual e para as condições de fortalecimento para surpreender, ou melhor, para não ser surpreendido, surpreender sim aquilo que nos vem a atrapalhar, ou seja, as adversidades comuns da vida que refletem muito na nossa condição espiritual. Assim nós agradecemos a Deus por estar no processo de oração, agradecemos sim a presença dos irmãos que aqui se fazem através da orientação do nosso Bezerra de Menezes, do nosso André Luiz, de todos os componentes que vêm visitar o Em Busca da Verdade, por nosso irmão que dá esse suporte na nossa presidência. Então assim agradecemos, pedimos a colaboração de todos na limpeza psíquica, na fluidificação da água, que até então poderia ser uma água comum, mas já na nossa mentalização nos é viável que nós todos colaboramos. Então fazemos essa conexão agora com a espiritualidade de cima, espiritualidade de baixo, e vamos nessa compreensão homogênea, estudando cada um dentro da sua dimensão, mas o aprendizado, ele é um só, é para todos. Assim agradecemos ao grande Mestre Jesus, Santíssima Maria, a Deus acima de tudo, e vamos nós agora abrir uma escala para os irmãos que já estão convidados para o segundo tempo e que possam nos trazer sempre o equipamento que precisamos para a boa nova, para a modificação e os sinais de alerta, tanto para ti, irmãos que aqui vêm, como também trazendo para nós. Assim, em nome de Jesus, está aberta a sessão e passo a palavra para o irmão Valdemir. Irmão Carlos. Irmão Carlos. Então vamos aqui ao Livro dos Médios, na questão, deixa eu ver, 171, segunda parte, capítulo 3, manifestações inteligentes, a pergunta 171. Pergunta não, esclarecimento. Aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, se obtiveram comunicações de uma certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios, e é a eles que se deve o das comunicações escritas. As primeiras comunicações deste gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve pousada sobre uma folha de papel. Esquisito, né? A mesa, posta em movimento pela influência de um médico, se pôs a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se sucessivamente esse meio, servindo-se de mesinhas grandes quanto a mão, feitas para isso, depois cestinhas, caixas de papelão e, enfim, simplesmente pranchetas. A escrita era tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão. Mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos não eram definitivamente, senão apêndice, verdadeiras lapiseiras das quais se podia prescindir, segurando o médico, ele mesmo, o lápis, a mão, arrastando por um movimento involuntário, escrevia sob o impulso dado pelo espírito e sem o concurso da vontade ou do pensamento do médico.
Desde então, as comunicações do além-túmulo não tiveram mais limites do que a correspondência habitual entre vivos. Voltaremos a esses diferentes meios e os explicaremos com detalhes. Nós os esboçamos rapidamente para mostrar a sucessão dos fatos que conduziram à constatação nesses fenômenos da intervenção de inteligências ocultas ou dos espíritos. Então vamos agora ver o que o Miramês vai nos ampliar aqui sobre esse versículo. Então, capítulo 5 do livro Filosofia da Mediunidade, o título é Prudência, alusivo à questão 71. Suprimimos aqui a análise de muitas experiências feitas por Allan Kardec, por não serem mais necessárias na atualidade. Seria gastar tempo sem os frutos que objetivamos. Então ele não vai nem entrar nesse lado da mesinha, de nada, porque é perder tempo. Já não precisamos. Até porque isso aí é um assunto que ficou lá para trás, não interessa nós sabermos que começou assim. Mas o importante é ver a sequência que nós estamos agora. É uma situação assim de um progresso que superou aquela fase. Aquilo ali só nos interessa saber como começou, mas o importante mesmo é saber agora, no momento, como é que nós estamos, como é que nós fazemos, e as lições estão aí para isso. O gostoso que a mensagem aqui está mostrando, não precisa ir lá no Japão e no lado extrafísico, o negócio é no cotidiano do nosso dia a dia. Isso aí que a coisa está mais próxima, mas mais complicada, né? Seria gastar tempo sem os frutos que objetivamos. Estamos em uma época de granjear trabalhadores e despertá-los para a luz, sem que seja preciso procurar as manifestações iniciais, foi o que acabou de ser dito. Hoje, a própria ciência já dá notícias do mundo invisível, até mesmo pelas ciências exatas e pela ação dedutiva dos homens de saber. Ainda mais, a prudência aconselha que se deva esperar que o tempo seja o revelador comum, que nunca deixa de mostrar a verdade aos homens. No perpassar do tempo, os estudos foram se integrando à verdade, e os companheiros estudiosos foram entendendo pelas revelações, pelas respostas que davam os espíritos, como se processavam as comunicações mediúnicas, e a lógica dava a confirmação dos fatos ocorridos. A doutrina espírita foi muito combatida pela ignorância dos contraditores. No entanto, eles Como mesmos... tu vê agora? Não entendi o quê? Como tu vê agora? A doutrina espírita foi combatida por ignorantes. E agora, como é que nós estamos? Que situação é essa que nós vemos progredir, ainda que nós, dentro do espiritismo, observamos que aquilo ali é em vão. Em vão no sentido, porque a situação que ocorre ali, o socorro que vem ali, não é aquele socorro que as pessoas que ali estão acreditam, estão vendo, mas não é aquilo. O próprio Cristo ele falou, cuidado com os falsos cristos e cuidado com os falsos profetizadores. Então nós vemos que a nossa doutrina, ela está vindo assim uma lentidão muito grande em relação ao progresso que se vê das outras. Agora, nós temos também que ver que o nosso progresso, sem ilusão, nosso progresso não é ilusório, ele é real porque ele dá comprovação a todos aqueles que estão dentro da nossa doutrina, dentro dos nossos estudos. É só comparar, é só pesquisar e comparar. Então nós vamos ver que existe uma diferença que nos dá tendência para melhor entendimento. Esse entendimento que nos outros são imposição, não é aquele entendimento esclarecedor.
tantos elementos ali não são esclarecedores, que quando está fora da linha de vendas, faz a mesma anarquia daquele que lá não vai. Ele, tem uma situação, sabe, que eu não gosto muito de falar aqui, que eu não sou religioso, mano. Eu não sou religioso. Eu acho que eu não sou nem espírita. Ele, deixa eu terminar aqui. E aí está dizendo que o espiritismo foi atacado, ou está sendo ainda, que eu acho que ainda está sendo, pela incompreensão, pela falta das pessoas não entenderem. Quem entende não tem outro remédio, está aqui, que está sabendo o efeito da causa, é a causa que deu aquele efeito. É isso que eu quero dizer. Então, isso aqui é uma peneira. Uma peneira para um mundo mental, um mundo onde a consciência vai estar, sabe, dona de si. Eu, uma consciência, não eu, Carlos Henrique. Só que eu tenho que vibrar, sabe? Eu tenho que ter uma ressonância positiva, acima da média, uma ressonância na qual eu não sei nem mencionar, eu não sei nem trabalhar isso, sabe? De mensurar como é que é o amor. E a gente fica aqui às vezes falando, não, fora da caridade não há salvação, fora... E por quê? Cadê onde tem um aqui, um matriculado aqui numa ação assistencialista, numa escola, num hospital, num abrigo, cadê um? E tá todo mundo, não, pô, isso aí é um absurdo, isso aí é um absurdo. Se você acredita nisso, e você acha que isso aí é a salvação, e se você é religioso, por que você não está matriculado lá? Por que você fica na falácia? Amanhã eu vou colocar aqui uma fala do Raul Teixeira, exatamente sobre esse tema aí, sobre esse assunto aí. Ele falando o quê? Se você se sente bem dentro da igreja católica, fica lá. Se tu está bem dentro da igreja evangélica, fica lá. Da Umbanda, fica lá na Umbanda. Se tu vem no centro espírita, foi beneficiado e não quer ficar, vai com Deus. Entendeu? Porque o importante é nós, a salvação é minha. Eu não tenho que me preocupar com quem está nas outras religiões. Eu tenho que me preocupar comigo. Essa é a nossa busca. Aí é que tá. Só que aqui é o seguinte, aqui são consciências que estão oscilando em frequências e que ressoam vibração negativa, porque a gente ainda não consegue se aplumar numa frequência legal. E se eu trabalhar a minha frequência, eu estou somando ao todo. Porque se eu ficar na casa espírita, fazer doação, fazer isso, mas não estou me sentindo bem, eu não estou passando por todo a vibração acima da média. Eu não estou doando por todo coisa boa, eu estou dando por todo coisa ruim. Mesmo fazendo coisa boa para quem está ao meu redor. Mas a minha energia mental é baixa, é pesada. Então você tem que trabalhar a tua felicidade, o teu amor, sabe, em tudo. No que foi falado aqui, que eu ampliei um pouco com mensagens de espíritos ascensionados, está mostrando isso. A gente entendeu o que é esse amor. Amor é ressonância. Amor é ser grato pelo que está recebendo, pelo que tem, pelo que vive. E entendendo que quando você entra nessa faixa, não vem podridão, não vem coisa ruim, vem coisa boa. Só que a gente não quer pagar para ver, sabe? A gente entra na reclamação para dar uma autodesculpa, para dizer, eu não sou um falido, eu não sou um isso, eu não sou um aquilo. Ele aqui, ele está falando do combate, agora ele vai ver como esse combate foi importante. Preste atenção no que ele vai falar aqui agora, primeiramente. A doutrina espírita foi muito combatida pela ignorância dos contraditores. No entanto, eles mesmos se inteiraram de que o combate faz crescer cada vez mais o ponto combatido. É aquilo que eu falei, de você está dando coisa podre, você está dando coisa ruim. Não adianta combater, não adianta falar, eu isso, aquilo, mas eu não faço. E eu tô criando esse estilo de vida para quem? Se eu não sei, porque eu não estou lá. Eu só estou dizendo, ir para lá é bom, mas eu não estou lá. Como é que eu vou dizer, fora da caridade não é salvação? Fora disso, tem que ter trabalho assistencialista, tem que ter isso.
como é que tem que ter se eu não faço isso? Da onde eu estou tirando esse conhecimento no qual eu não vivi? E depois que começaram a estudar a doutrina nos seus fundamentos da verdade, silenciaram-se, usando, em muitos casos, a mediunidade, a reencarnação e a comunicação dos espíritos com outros nomes, para depois, então, que o orgulho e a vaidade desaparecesse, se mostrasse como estudantes da verdade, sem se envergonharem das realidades espirituais. Criar ali uma forma dele assinar embaixo que é dele, né? Aconselhamos o mesmo que dizia o codificador: prudência no que se ouve da parte dos espíritos. O mundo espiritual é como o que ocorre na Terra, onde existe homem de todas as classes. Encontramos no mundo pessoas de alta moral evangélica, bem como irmãos envolvidos em paixões inferiores, que não se importam de dizer e responder tudo que for perguntado, sem respeitar a verdade. Para eles, não interessa se estão certas ou erradas suas respostas. Já os espíritos superiores não procedem assim, falam pouco, mas acertadamente. É a sua alegria servirem de canal para o anúncio da verdade, como quer Jesus Cristo. O ponto de atração dos espíritos são os médiuns. Se esses não se interessam pela verdade, atraem espírito da mesma condição espiritual. Olha que advertência, hein? Muito importante, né? Para nós que estamos aqui. E aí eu fico, entendeu? Às vezes eu fico falando, eu não recebo nada. E eu me interesso na informação de uma forma desesperada. Eu fico assim, as pessoas recebem, estão ali passando mensagem e são menos desinteressadas do que eu. Às vezes eu fico assim meio, sabe, na contra, eu fico assim, será que eu vejo as coisas de uma forma assim, mais aclarada? Isso tudo é o lado intelectual só, porque esse empirismo de contato com o espiritual é só de forma instintiva, só pode ser, porque clara mesmo não tem. Se os medianeiros cultivam o amor, a caridade, a honestidade, o perdão, a alegria pura, enfim, se fazem todos os esforços para acompanhar Jesus, esses instrumentos dos espíritos atraem por sintonia entidades de alta moral, como anjos em trabalho com a verdade, na função de Jesus para a paz da terra. A gente tem que ver nisso também. Os anjos, os arcanjos, eles não são diferentes da gente, não. Eles têm patentes diferentes porque eles veem de forma mais aclarada. A gente só não está no estágio dele porque a gente se limita preso a desculpismo. Isso que foi estudado aqui hoje é a libertação para todo mundo. Basta a gente botar ele em prática. Se eu não consigo me libertar, ninguém aqui, é porque a gente está ainda na parte da teoria. Ainda não colocamos em prática literalmente. Também que é a tentativa. O quê? Não entendi. Nós tentamos, né? Também que é a tentativa, né? Não, vim aqui, está estudando, está entrando nesse tipo de conceito, interagindo, querendo saber, já é um grande passo, né? Não é um grande passo, mas na média desse planeta é um grande passo. O problema é que a nossa responsabilidade vai aumentando. Vai aumentando e vai tendo aquele alerta. Vamos botar em prática ou não vamos? Aí, não, e essa responsabilidade que até então é ameaçadora, ela não é ameaçadora. Ela é libertadora, que a gente é tendencioso, né, mano? É que existe um detalhe, né? O peso da consciência é que mexe com toda coisa, traz equilíbrio e desequilíbrio, porque se a consciência ela estiver pesando, ela vai tender
para o outro lado. E vai, já que a consciência vai nos mostrando aonde nós queremos chegar e aonde nós não chegamos. E ver o momento que estamos atravessando, o que estamos fazendo, por que nós chegamos ali. A consciência vai nos orientando. Bom, estamos aqui por esse motivo, que nada é por acaso. Então, sendo assim, há aí justamente aquela atenuante, há a oportunidade de nós melhorarmos alguma coisa. Então, vamos trabalhando, vamos estudando, vamos corrigindo os erros, à medida do possível, porque às vezes nós também estamos num embaraço tal, que é preciso muita, mas muita atenção, muita força de vontade para nos conduzir. Então, quando faço essas orações, pedindo aquela força espiritual, não adianta só pedir a força espiritual, temos que fazer com que ela venha a nós. Porque se nós não armarmos, não tivermos essa condição, nós não vamos vencer. Vamos ficar aqui falando toda a vida. E como é que está a reforma íntima? Como é que está melhor? O que melhorou? O que adiantou? Vamos embora, Erlei, senão a gente não termina esse livro hoje. Vamos nós. O Espírito de verdade está encarregado pela luz superior de despertar as criaturas, pelo amadurecimento dos sentimentos de amor, sem que seja necessária a violência. A função dos agentes da luz de Deus é carregar conhecimentos, mostrando aos que vivem na terra os caminhos para o encontro dos céus, no centro da consciência. As comunicações foram evoluindo, passando a facilitar. As comunicações foram evoluindo, passando a facilitar para os comunicantes os meios de falar, de manterem conversações entre os dois mundos. E isso alastrou-se no mundo como um raio, pela indução dos próprios espíritos. Desde aqueles dias, as comunicações com os espíritos e desde com os homens cresceram a maneira deslumbrante, principalmente no Brasil, de modo a formar a maior literatura do mundo no que diz respeito a educar e instruir a humanidade. Ninguém pode interromper a luz do sol, ninguém pode interromper a luz do sol, nem tampá-la com uma peneira. A verdade é sempre verdade, e a própria história confirma o que falamos. Se a doutrina é dos espíritos, os homens não têm a capacidade de deturpá-la, nem impedir o seu crescimento até que ela se estenda pelo mundo inteiro. Ela é como uma água divina que os espíritos superiores distribuem no mundo, sem medidas nem escolhas, porque é Jesus voltando para os novos samaritanos. E aqui tem uma passagem aqui do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Continua Miramês. Porém, não te esqueça da prudência em todos os teus trabalhos, porque ela te dará segurança no aumento do teu salário de luz para a luz da tua vida. Que assim seja. Elevar o nosso pensamento ao nosso irmão maior, ao nosso modelo e guia, nosso mestre, nosso Cristo, nosso Senhor Jesus.
Mestre Jesus, agradecemos por mais esse dia estarmos aqui apostando em nós, apostando que eu consigo ultrapassar essa arrebentação grande, assustadora, mas eu consigo, pelas ferramentas que estou recebendo, pelo esse aclaramento que estou me alinhando, que estou me ancorando e percebendo que há uma calmaria. Não é tão assustador assim. É possível e dá para ultrapassar. Que eu possa ser o Verbo em pessoa, que todos nós aqui possamos compreender o objetivo dessa encarnação e sair daqui de forma bem melhor do que quando aqui chegamos. Em cima dessa intenção, pedimos ao Senhor a abertura dessa segunda parte de interação, se possível for, com nossos irmãos desencarnados, e que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam sair daqui de uma forma bem superior. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa sessão e agradecemos por tudo isso aqui, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja.
Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por estar participando da reunião junto a vocês na noite de hoje. É com muita alegria, com muita emoção que aqui estou. Imagina se vocês pudessem nesse momento fazer uma viagem astral, reencontrar o pai, a mãe, o irmão, um amigo, aquele abraço saudoso que você daria nessa criatura. É essa emoção que eu sinto nesse momento, em poder abraçar cada um de vocês aqui presente. Deus me deu essa possibilidade e a Ele eu agradeço imensamente. Caminhei muitas vezes aqui para casa, algumas vezes com dificuldade, mas sempre sabedora que iria aprender um pouco mais, assim como pude ouvir e aprender um pouquinho mais na noite de hoje. A vida espiritual, diferença pouca para a vida material. O corpo é pesado, o corpo é grosseiro, o corpo físico, mas essa dificuldade é abençoada. Mais adiante, vocês vão perceber. Obrigado, meus irmãos, obrigado. Continuem na caminhada de vocês, estudando principalmente e praticando, porque é assim que a gente consegue a nossa melhora espiritual. Muita emoção, meus irmãos, muita alegria, muita felicidade. Obrigado, meus irmãos. Que assim seja. Irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao estado consciencial, elevando de novo nosso pensamento ao nosso modelo aqui, nosso Mestre Jesus, e voltar a comungar conosco. Nosso irmão maior, agradecemos por esse banquete espiritual aqui formado, que todos aqui possam compreender e ter aceito essa missão que é de todos nós,
não só dessa casa, mas do órgão, da reforma íntima, de trabalhar o amor no cotidiano, em cada momento, em cada situação, que possamos compreender a necessidade de cada momento, cada situação, cada desfecho. Tudo inicia e termina com a nossa vontade, que a gente possa fazer uma autoleitura para poder se compreender. E, Mestre, pedimos ajuda dos amigos espirituais, de todos aqueles que torcem por nós, pois será muito bem-vindo. Que a paz do Cristo, possa ser uma realidade na consciência de todos nós, que a gente possa compreender o que é essa paz subjetiva, essa paz que a gente consegue levar para o outro lado. Que assim seja. Graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado essa fraternidade aqui. Que assim seja. eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai
e nosso, de todos nós. Bendito sejas, que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades,